A paz do Rei Jesus, o meu nome é Kelly, eu sou da cidade de Campinas e eu quero contar aos irmãos sobre um sonho que eu tive com Israel no dia de hoje. No sonho, estava eu e um povo fazendo excursão em Israel, mas eu pedi para parar o ônibus porque tinha uma mulher no meio da rua apanhando muito. Quando descemos do ônibus e eu olhei para aquela mulher, me veio o discernimento de que aquela mulher simbolizava Israel. E ela estava apanhando e sofrendo por ser adúltera. Eu falei, vamos gente, vamos ajudá-la, vamos defendê-la. Então a gente puxou ela para o nosso lado, oramos por ela, falamos de Jesus para ela e aquela mulher chorava muito. Nós a consolamos, nós a ajudamos, mas de repente nós sumimos dali de perto dela e aparecemos num lugar seguro. E nós olhávamos para ela e aquela mulher, o povo vinha para o lado dela e a gente não podia fazer mais nada por ela. O povo vinha com pedras e paus para batê-la nela de novo. Então eu olhei para o lado e eu vi o marido dela, e que tinha sido traído, né? Ele simbolizava Jesus. E ele olhou no fundo dos meus olhos e ele chorava. E tinha muita, muita tristeza no olhar dele. Jesus está triste por causa do seu povo, por causa de Israel que está sofrendo, né? Mas é o juízo de Deus. E o olhar triste daquele marido fica na minha mente cada vez que eu fecho os olhos. E eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, me dá uma palavra, Pai, para que eu possa discernir esse sonho. Então eu orei, eu abri a palavra e saiu em Jeremias 25:12. E eu comecei a chorar porque fala do julgamento de Israel previsto para 70 anos. Quanta coisa ruim acontece para um povo que decidiu ser infiel, ignorar a voz e o juízo de Deus, irmãos. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os meus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir meus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das tuas asas, mas vós não me aceitastes. Eu peço aos irmãos que estejam lendo o capítulo de Jeremias 25:12. Israel ignorou por anos e anos, mas eles vão ser cobrados de uma só vez. Judá tem um Deus longânimo, paciente, que enviou um profeta fervoroso que cumpria a missão, que era Jeremias. Mas como antes, esse povo escolhido de Deus não soube discernir, não soube aproveitar a bênção. Eu vou ler o verso 15. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão esta taça de vinho do furor, e darás de beber dele a todas as nações as quais te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei entre eles. Amados, Jesus já tomou desse cálice por nós, né, na cruz, mas tem que crer nele, tem que o aceitar para receber essa graça, o sacrifício dele por nós. As 7 taças da ira de Deus, que fala em Apocalipse 16, vai ser para quem ficar nesta terra após a retirada do Espírito Santo. Deus não se alegra de derramar juízo e castigo no seu povo, mas na verdade é o povo que abandona a proteção desse Senhor, desse Deus. Não aceitam Jesus como único e fiel Salvador, né? E muitos também são mornos, né, quando aceitam. Muitos ainda têm dúvida no seu coração. Ai, será que Deus cuida de mim? Será que Ele ouve a minha voz? Será, meu Deus, será? Para quem não aceitou Jesus, a sentença antigamente foi e vai ser juízo e condenação. Jeremias foi chamado para ministrar às nações, bem como hoje nós somos chamados a falar a palavra do Senhor. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento virá para Israel, mas tu perecerá, tu e tua casa perecerá, tu e tua alma vai perecer, se você se omite. Não te omitas a orar e jejuar por Israel, não te omitas a pregar a palavra do Senhor, não te omitas, teve um sonho, fala, abre a boca, abre a palavra, busca discernimento. Preguiça vai levar você para o inferno, irmão. Eu queria falar mais, mas o áudio vai ficar muito extenso. E Jeremias, ele usou, né, ilustrações, ele usou muita coisa que também está em Apocalipse. Ele fala do cálice do furor, né, que também está em Apocalipse como sangue de Cristo. Ele fala do leão que ruge, né, que é o juízo às nações. O Cordeiro de Deus se torna o leão, como fala em Apocalipse 5. Ele fala do lagar, que também está em Apocalipse 14:16. Vou ler o verso 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade à outra da terra,
não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco na face da terra. Agora eu vou ler Apocalipse 19. E os demais, né, os que receberam a marca da besta, foram mortos com a espada. Essa espada é a palavra de Deus, que vai servir de condenação e juízo, que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Então, amados, Jeremias e Apocalipse têm total ligação, né? Tem que ser lido com o auxílio do Espírito Santo, que é uma oração, não pode ser lido na carne, né? Os judeus não reconhecem isso e muitos cristãos, né, ainda dormem, não tem muito discernimento, tem que buscar. Quando Jesus voltar, vai ter duas classes, né? Os perdidos e os salvos. Os que estão com a lamparina cheia e os que estão com as lamparinas vazias. Isso tem que ser imediatamente pregado, né? Deus tem sido longânimo para com todo o povo, mas nós devemos olhar para a figueira que é Israel, para discernir em que tempos nós estamos, né? Para não andar como cegos. Em Mateus 24:14 diz: "E o evangelho do reino será pregado em toda a terra, como testemunho às nações, então chegará o fim." Aqui em João 9:40 fala assim: "Os fariseus questionavam-o perguntando: por acaso somos cegos? Mas Jesus respondeu: se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizem, nós vemos, agora tem culpas e a sua culpa permanece." Ninguém está inocente, amém? A palavra do Senhor será pregada e todos vão ter a chance de crer ou não. É uma escolha. Eu termino esse áudio em Jeremias 25:34. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos nas cinzas principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias, para serdes mortos. Amém? Essa palavra é para que preguem o juízo vindouro, para que preguem a vinda de Jesus, o cálice, que será derramado. Mas essa palavra também é um alerta, né, para os corruptos. Uivai, pois o juízo de Deus já foi declarado. Leia também a carta, né, de Laodiceia, que está em Apocalipse, né, uma igreja preguiçosa, uma igreja que não buscava mais com fervor ao Senhor, e essa igreja que vai ficar ultimamente na terra. Amém? Parece uma palavra dura, mas não é uma palavra dura para nós que estamos em Cristo. Ela não é juízo para nós que estamos em Cristo. Essa palavra vai se cumprir e nós seremos a noiva do Cordeiro. Aquele povo pereceu em Jeremias, né? Aquele povo pereceu porque olhou para Jeremias, né? Jeremias pobre, humilde, falando da palavra de Deus, mas ele pereceu muito também, ele sofreu muito. Então o povo olhava para ele e falava: esse homem, o que pode vir de bom dele, né? E ninguém deu tchum para ele. Mas não liga, fala da palavra do Senhor, não olha para ninguém. Jesus mandou a gente olhar para a figueira, olhar para Israel, amém? Em breve estaremos com o noivo. A paz do Rei Jesus, o meu nome é Kelly, eu sou da cidade de Campinas e eu quero contar aos irmãos sobre um sonho que eu tive com Israel.